Tá, então nós estamos aqui, esse aqui é o contexto. Vimos morretes, na zona de transição, a gente desceu a terra, vimos toda a terra do mar, né? Aqueles vales profundos, escavados e tal, aquela vegetação, o brófilo lá dentro, essa montana, aqui já começamos a ver a submontana, né? E aqui nós estamos então nesse contexto definido aqui, ok? Depois eu vou falar mais sobre isso aqui, importante que vocês entendam. Paranaguá está aqui, ó. Tá? Paranaguá está aqui. Praia de Leste está aqui. Aqui está Caiubá, aqui está Guaratuba, então nós vamos vir para cá. Ó. E amanhã nós vamos descer então lá. E amanhã nós vamos para lá. Aqui está Pontão do Paraná, nós vamos chegar aqui. Certo? Bom, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Tá? Essa região aqui, ela foi já de muito tempo ocupada, né, já antes dos portugueses chegar aqui, já no século XVI, 1500 e poucos, aqui não tinha quase nenhuma região do Paraná que fosse desabitada, né, tudo habitado. Se você pega os livros de história antiga, tal de que os portugueses vieram para colonizar, isso aqui era terra ignócua, né, que não tinha nada, né, só tinha bicho e selvagens. Quer dizer, selvagem não era gente, né? Não era gente, né? Então os livros de história trazem assim, né? Os portugueses espanhóis chegaram e viram uma terra ignota, né? Não tinha nada aqui, na verdade isso aqui era povoado, né? Todas essas regiões aqui. Bom, mas esses índios aí, eles, os primeiros colonizações que teve de índios aqui no Brasil, aqui nessa região, principalmente a região sul, de São Paulo, essas regiões, foram índios da tradição Umbu e Humaitá, que vieram aqui, que apareceram, não sei de onde, da América do Norte, né, do Estreito de Bering, outros vieram por correntes que iam pelo Oceano Pacífico e tal, eu deve ter estudado isso, vieram do Chile e tal, mas você sabe que existiram populações aqui que eles chamam de tradições caçadores-coletores, né? Eles viveram aqui há mais ou menos 12, 13 mil anos atrás, ou seja, perto do final da era do Pleistoceno, tá? E eles habitavam isso aí, não foram abduzidos, mas desapareceram daqui da região. Mas sabe que foi um período que mais ou menos quando começou a entrar um outro grupo indígena, que eram os tupis, que vieram pela bacia amazônica, atravessaram ali o rio Paraguai e chegaram, se escondiram por São Paulo, por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e foram indo ainda lá para o sul, tá? Até o norte da Argentina. E eram os tupis. E os tupis, que faz parte da grande família tupi, né? Porque aí tem várias subdivisões, né? Tupinambás, né? E outros mais, os Guaranis, né? Os Guaranis, inclusive. E eles vieram e ocuparam, chegaram no Paraná, por exemplo, pelo norte do Paraná, e ocuparam todo o estado do Paraná. Não, desculpa, antes desse grupo Tupi, antes do grupo Tupi, chegou o grupo UG, né, que vieram do centro-oeste brasileiro e de Minas Gerais. Eles vieram e ocuparam o norte do Paraná, mais ou menos nesse período, né, mais ou menos em torno dos 5 mil anos. E logo em seguida vieram os tupis, agora que os tupis, e ocuparam e expulsaram os guaranis. Os guaranis vieram, expulsaram os G, falei G, né, no início, nossa, estou confundindo tudo.
expulsaram os Gês e os Gês foram para o sul, ocuparam mais o sul do estado do Paraná. E os Tupis daí ocuparam mais a parte norte. Ok? Deu para entender ou confundi vocês? Não, tá? Então primeiro foram a tradição Umbu e o Maitá, 12, 13 mil anos. Depois nós tivemos o homem do Sambaqui, que habitou essa área aqui. Depois veio os G, que vieram do centro-oeste e ocuparam, só um minutinho, ocuparam o norte do Paraná, todo o Paraná, São Paulo. E depois do G, mas mais ou menos simultâneo ao G, vieram da bacia amazônica os Tupis. Os Tupis tinham tradição guerreira e foram expulsando os Gs mais para o sul. E essa conflito entre os Tupis e os G, não se sabe se foi, na verdade, se foi só guerra, pode ter ocorrido também uma historinha interessante. Os Guarani, a gente fala os Guarani, os Guarani deles, eles eram nômades. Quando eles saíram da bacia da Amazônia e vieram para cá, antes da chegada dos portugueses, eles eram nômades. Então, por que eles eram nômades? Porque eles tinham na cultura deles, eles tinham eles eram um povo messiânico, né? Eles achavam que eles migravam porque eles diziam que eles estavam procurando a terra sem mal, né? Que na língua deles é o Ivimarai, a terra sem males. Eles estavam procurando, era um paraíso que eles achavam que existia aí na terra, porque tinha um cara chamado Pai Zumé, Pai com Y no final, Zumé, que dizia que chegaria um dia, e isso aí é histórico, né? Dizia que chegaria um dia em que os Guarani eles iam perder a fé, perder a razão de viver, tal tipo de coisa, mas que chegaria um povo branco e queria conduzir eles para essa terra dos sem males. O que aconteceu, gente? Olha que interessante a história. O que aconteceu? Chegaram os jesuítas no século XVII, né, no final do século XVII, início do século XVIII, e ocuparam aqui essas regiões todas aí de São Paulo, Paraná e o interior, aí o sertão, ocuparam essa região, e os Guarani é que foram catequizados pelos padres. Os G, por exemplo, não foram, os G estavam mais para o sul, mas não foram catequizados, porque os Guarani, eles viram nos jesuítas aqueles caras, a profecia que estava se revelando, que eram os caras que iam conduzir eles para as terras sem males, né? E acharam, daí até os jesuítas atribuíram esse Pai Zumé, os jesuítas atribuíram esse Pai Zumé a São Tomé. Os jesuítas diziam que devia ter sido São Tomé. Mas eu gostaria deles saberem que existia tipo outra coloração, né? Tipo, não é índio, é branco. Como eu não entendi? Porque eles não sabiam que existia Sim, branco. não sabia, claro, eles viram lá, foi, nossa, a tradição, e os caras, e os jesuítas na época eram bons, tal, né? Eles ajudavam, tal, levaram. Então, foi por isso que os Guarani conseguiram, os padres conseguiram reduzir eles. E atenção no que eu vou falar agora, porque isso vai ser importante logo mais. Durante o Pleistoceno e o Holoceno, o mar ele subiu e desceu várias vezes. Subia e descia várias vezes. Toda vez que ele subia, isso se chama transgressão. Toda vez que ele desce, se chama regressão. Tá? Nos períodos de transgressão marinha, o mar ele invadia, isso demorava milhares de anos, né, esse processo. Ele invadia, ele ia erodindo a linha de costeira, ele ia invadindo. Podia chegar até perto lá da serra. Em alguns locais da serra eu já encontrei falésias, a gente chama de falésias mortas, porque estão lá na planície. Tá? Toda vez que o mar subia, ele ia erodindo. Ele erodia e ia bater lá nas paredes lá da serra, ou um pouco menos, tá? E esses morros que estão aí, ó, eram todos ilhas, eram ilhas na época, tá? Que existia. Quando o mar descia, ia formando praias. Então a planície ela avançava, ela ia sedimentando e avançava a planície e ia soldando uma ilha a outra. Tá? Então, vocês estão vendo aí, são várias ilhas que existiram durante os eventos de regressão, e durante o evento de regressão elas soldaram